Patrocinado pelo Reb Shloime e Mirale Greenwald. Essa é uma Sikha em Likutei Sikhs, volume 16, Parsha Pekudei, Sikha 1. Na Parsha dessa semana nós estudamos como Moshe Rabbeinu deu para os Yudim a ordem de Hashem sobre Trumas HaMishkan, a doação que é feita para o Mishkan, e sobre a construção do Mishkan, com todos os seus detalhes. Então, como os Yudim implementaram isso com todos os detalhes. A Sikha é composta de 6 partes. Primeiro, o Rebbe pergunta qual é a explicação em Pshuto Shel Mikra, naquilo que Rashi traz, para toda essa repetição. Segundo, ele apresenta uma resposta parcial para essa pergunta, mas ele vai rejeitar essa resposta. Terceiro, ele vai apresentar uma resposta. Quarto, ele vai perguntar e responder algo sobre essa resposta. Quinto, baseada nessa explicação, ele vai entender um outro Rashi. E sexto, ele vai apresentar tudo isso em Pnimius HaInyonim, a explicação profunda e mística de todos esses assuntos. Nós já explicamos muitas vezes que Rashi, no seu comentário na Torá, ele trata e explica qualquer assunto que demanda explicação em Pshuto Shel Mikra, que quer dizer a explicação simples do Pasuk. E, se por acaso Rashi não tem uma explicação para algo, ele escreve, eu não sei. Por isso, quando alguma coisa nos parece de difícil compreensão nos psukim, nos versos, nós temos que falar uma de duas coisas. Ou que realmente não existe uma dificuldade em compreender o verso, e é por isso que Rashi não comenta, já que a resposta é autocompreensível, ou que isso pode ser entendido e respondido baseado num ensinamento que Rashi já nos deu anteriormente, porque o trabalho dele é esclarecer todas as questões, segundo o Pshuto Shel Mikra, a explicação simples do verso. A pergunta é a seguinte: nas parshot que nós estamos estudando, existe alguma coisa que não dá para entender segundo o Pshuto Shel Mikra? E Rashi não trata desse assunto. Em Parshas Vayakhel, a Torá nos descreve como Moshe Rabbeinu deu para os Yudim a ordem de Hashem em relação a Trumas HaMishkan, o que eles deveriam doar para o Mishkan, e ele fala com todos os detalhes. E depois, ele trata da ordem sobre como fazer o Mishkan, e como fazer os seus utensílios com todos os detalhes. Depois, a Torá conta como os Yidden trouxeram a doação para o trabalho de fazer o Mishkan, e depois a Torá relata com todos os detalhes como Chochmei Lev, aqueles sábios, eles fizeram o Mishkan, as irias, a cobertura e todos os utensílios, e na nossa parte ele complementa com as roupas de Keuná, as roupas dos Kohanim, etc. A princípio, seria suficiente falar, como em muitos locais, que Moshe transmitiu para os Yudim toda a ordem de Hashem para fazer o Mishkan, e bastaria dizer, Vayasu Bnei Israel, Kechol Asher Tzivah Hashem et Moshe. Os filhos de Israel fizeram exatamente tudo aquilo que Hashem mandou para Moshe em relação a esse assunto. Ou simplesmente dizer, Vayasu Bnei Israel Kechol Asher Tzivah Hashem et Moshe, fizeram conforme ele mandou, e já que eles fizeram, era óbvio que aquilo que está na ordem foi aquilo que eles fizeram, ou contar o que eles fizeram porque eles tinham recebido a ordem. Especialmente porque Rashi
quando nós olhamos em Parshas Vayakel, ele fala em relação à feitura desses assuntos, desses detalhes. Rashi fala, eu não preciso dar uma nova explicação sobre cada coisa que está sendo feita, porque eu já expliquei para vocês sobre a doação para a construção do Mishkan, do tabernáculo, e eu já expliquei para vocês, Melachtoi, o trabalho, Bemakom Tzavatam, quando aquilo foi ordenado. Então, se Rashi não precisa trazer nenhuma explicação nova em relação à doação, em relação à feitura dos objetos, por que que a Torá precisa trazer todo o relato, como a gente vê do lado, todo o relato sobre a feitura do Mishkan e dos seus objetos? Ela precisa repetir isso de novo, não tem aqui novidade. E especialmente que um outro Rashi, em Parshas Kitissa, ele focaliza por que a Torá repete algumas palavrinhas. Você não vai cozinhar o cordeiro no leite da sua mãe, é repetido 3 vezes, e o Rashi fala por que repete, porque cada uma das vezes você vai aprender uma lição. Então, se algumas palavrinhas é repetido para você aprender uma lição, imagina a parte inteira. Então, por que Rashi, de fato, porque a Torá, de fato, repete tudo isso? E existem vários comentaristas que tratam sobre esse assunto, mas isso é uma pergunta da explicação simples dos versos, e Rashi não traz essa pergunta. A princípio, parte da resposta poderia ser o seguinte: quando Hashem mandou fazer o Mishkan, nós vemos a ordem para se fazer os utensílios, e depois a ordem para fazer o tabernáculo, onde os utensílios seriam colocados. Já a pessoa que fez o trabalho do Mishkan, o Betzalel Ben Uri, asa et kol asher Moshe tzivah leBetzalel, lasois tchilas kelim ve'achar כך Mishkan. Moshe tinha mandado para o Betzalel fazer no começo utensílios e depois o Mishkan. Mas o que aconteceu? Amar lo Betzalel, Betzalel falou para Moshe, Minaga oilam lasois tchila bais ve'achar כך mesim kelim betoichui. O costume do mundo é que primeiro se faz a casa e depois se põe os objetos dentro dele. Amar loi, Moshe Rabbeinu falou para Betzalel, Kach shamati mipi HaKadosh Baruch Hu. Assim eu escutei de HaKadosh Baruch Hu. Deus, de fato, quando ensinou para Moshe, ele ensinou que era para fazer primeiro o Mishkan e depois os objetos. Então, quando o Mishkan, a estrutura estava pronta, depois era para fazer cada um dos objetos e colocar lá. Então, Mishkan, e assim de fato o Mishkan foi feito, o tabernáculo, Tchila, o Mishkan foi feito primeiro, depois os utensílios. Então existe sim uma novidade. A novidade é a ordem. Então, na ordenação foi ordenado primeiro os utensílios e depois o tabernáculo. Mas na execução foi feito o tabernáculo e depois os utensílios. Vamos lá. Por que isso é uma resposta parcial? Existe quando Hashem disse para Moshe. Segundo, existe quando Moshe disse para o povo de Israel. Terceiro, existe quando aquilo foi feito na prática. Por que repetir essas 3 vezes? Mesmo que você vai dizer a diferença da ordem de quando fez, da ordem que Moshe tinha dito, então é diferente. Mas você explicou 2 delas, você não explicou a terceira. Depois, quando ele explica sobre fazer os utensílios e fazer o Bigdei Keuna, por que ele precisa também dizer em relação a isso? Já que aqui não tem a questão da ordem. Mais importante,
Por que ele precisa repetir todos os detalhes, todas as medidas? Para você falar sobre a ordem, você não precisava repetir todas as medidas. E ainda tem mais um outro problema. Quando está escrito que haviu et Mishkan el Moshe, que eles trouxeram o Mishkan para Moshe, que Moshe cuidou da montagem do Mishkan, a Torá de novo repete todos os detalhes do Mishkan e dos Keilim. E finalmente a Torá conclui que Chol asher tzivah Hashem et Moshe ken asu bnei Israel eskol avoda. Conforme Hashem tinha ordenado a Moshe, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. Porque então, essas 4 vezes, os detalhes, eles são repetidos. Ocorre que a resposta disso é muito simples. O Mishkan e os utensílios são das coisas mais importantes e queridas pelos Yudim. Por quê? Porque ele trouxe a Shoras Ashchina dentro do povo de Israel, que a presença divina vai residir dentro do povo de Israel. Especialmente uma vez que o Mishkan é chamado, como Rashi fala na nossa parsha, de Mishkan Aedut, do tabernáculo do testemunho. Mas testemunho do quê? O testemunho Edus leIsrael shevitei lahem HaKodesh Baruch Hu al Ma'aseh HaEgel. Esse Mishkan traz o testemunho que Deus perdoou para o povo de Israel, isso que eles fizeram o bezerro de ouro. Sharei Ishrat Shechinah Sob Bneihem. Qual é a prova que Deus perdoou? Que Deus colocou a sua presença divina dentro do povo de Israel. Essa é a grande prova do perdão. Deus falou, eu vou residir dentro desse povo. Por isso, a gente pode entender quão querido e quão importante é o assunto do Mishkan. Porque o Reta Egel, o maior e pecado imenso e pecado que engloba os outros pecados, que trouxe o maior ocultamento de Hashem, e Deus nos livre, depois trouxe até um decreto de aniquilação que Moshe Rabbeinu conseguiu anular, até o ponto de que o pecado do bezerro de ouro, ele fica, mesmo depois do perdão de Hashem, existe uma marca dele que ficou no mundo, Biyom Pakadeti Pakadeti. Quando Hashem cobra de outros pecados, ele cobra também do pecado do bezerro de ouro. E por isso a gente tem que entender quão querido é o assunto do Mishkan, por Hashem e pelos Yudim. E essa é a razão porque a Torá repete todos os detalhes do Mishkan de novo e de novo e de novo. Porque cada vez a gente quer saber mais sobre o Mishkan e sobre todos os seus detalhes. E a razão por que Rashi não precisa explicar aqui, que já que isso era tão querido para Hashem, etc., e por isso esses assuntos eles são repetidos, é porque esse assunto, que as coisas que são queridas, eles podem, de uma forma especial, eles são repetidas de uma forma especial. Isso já aparece em Parshas Chayei Sarah. Por quê? Lá Rashi explica por que a Torá repetiu todos os detalhes de Eliezer, que era o servo de Avram, quando ele foi trazer a Rivka. E lá o Rashi traz a seguinte coisa: Amar Rabi Acha, falou Rabi Acha, Yafesi Hassan Shelav de Avois, querida é a Sichá, o relato dos servos, dos patriarcas, Lifnei Amakom, perante Hashem, Mitorasam Shelbanim, até mais do que o estudo dos filhos. Por quê? Sharei Parsha Shel Eliezer Kfula Batoira, porque a Parsha de Eliezer, todo aquele trecho a respeito de Eliezer, como que Eliezer chegou e encontrou Rivka, etc., etc. E quando ele relatou, repete todos os detalhes, essa Parsha, ela está repetida na Torá, a parte inteira, o relato todo, Ve'arbei gufei Torá, e muitas coisas na Torá, lo nitnu ela bermiza, foram dados uma dica, uma letrinha a mais, uma coisinha a mais, um detalhe na gramática, uma coroa sobre uma letra, vários detalhes foram dados, bermiza, com um pequeno detalhe se ensina uma lição inteira. E
relação àquilo que falou o servo do patriarca Eliezer, o servo de Abraão, está repetido tudo. Por quê? Porque Deus gosta disso de uma forma especial. Então a gente vê que a Torá repete algo para mostrar quanto aquilo é precioso perante Hashem. Então, a princípio parece que a questão está totalmente resolvida. Já que Hashem quer sobre o Mishkan de uma forma especial, então, por causa disso, a razão da repetição. E já que a gente aprendeu isso na época de Avraham Avinu sobre a ideia de Eliezer, que a Torá repetiu para mostrar como Hashem apreciava isso, então pronto, a gente já vê que o que Hashem aprecia, a Torá pode repetir. Mas, porém, todavia, contudo, nós ainda temos que entender alguma coisa. Por quê? Porque aquilo que Rashi fala, quer dizer, Rashi não precisou repetir a explicação porque ele já tinha dado. Mas aquilo que Rashi falou, a princípio parece ser exatamente o oposto. Ele tinha trazido que a fé se Hassan shel avdei avois lifnei hamakom mitorasam shel banim, que é bonito até a conversa de um servo dos patriarcas perante Deus, mais do que a Torá que é estudada pelos filhos. E pelos filhos quer dizer os filhos de Israel, que é aquela Torá que é estudada depois de Matan Torah. Então isso mostra como Deus apreciava até o que falavam os servos dos patriarcas. Acontece o seguinte, aqui nós estamos vendo na Torá dos filhos, naquilo que o povo de Israel está estudando, um assunto que a Torá está repetindo e repetindo inteiro. Então a gente tem que perguntar, então por que Yafes Sichasam Shelav de Avos? É a mesma coisa. Não é que aquilo que o servo do patriarca falou é tão bonito e é diferente da Torá dos filhos. Na Torá dos filhos a gente também vê assunto que é repetido, porque Deus ele gostava desse assunto de uma forma especial. A explicação é o seguinte. O significado de Yafes Sichasam Shelav de Avos Lifnei Hamakom Mitorasam Shel Banim, que é bonito, um relato de um servo dos patriarcas perante Deus, mais do que o estudo dos filhos, não é para mostrar a grandeza dos escravos dos patriarcas sobre os filhos de Israel. Não. Isso é para mostrar a grandeza de uma sikha sobre a Torá. Sikha quer dizer um relato, e a Torá quer dizer um ensinamento. Vamos ver a diferença entre os dois. A Torá, ela tem oraot, ela tem ensinamentos, ela tem tzivuim, ela tem ordens, ela tem dinim, ela tem leis. Isso quer dizer a Torá. Aquilo que Hashem falou, que a gente tem que fazer, e como que a gente tem que fazer as coisas. Já Sikha é um relato, é uma coisa aberta. Ele não é porque ele está dando um ensinamento, uma ordem, um din. Não, é uma história que relata uma situação, um evento, como aquilo que fez Eliezer. Eliezer contou tudo aquilo que aconteceu com ele. E esse ensinamento, ele vem enfatizar a grandeza de uma sikha, que às vezes a sikha pode ser, e mesmo a sikha de Avdei Avos, e mesmo a sikha de um servo dos patriarcas, pode ser maior do que Torosam, do que o estudo, mesmo o estudo de Bnei Israel. E daqui a gente vê que a grandeza de contar uma história é uma grandeza muito grande. E por causa disso, o relato da história de como nós fizemos os detalhes do Mishkan constitui uma sikha também. E é por isso que a explicação da grandeza da sikha em relação ao estudo comum se aplica muito bem também no nosso caso. Segundo isso, nós podemos entender a razão por que Rashi traz o nome de Rabi Acha. Rashi, quando traz o nome de um sábio
juntamente com o ensinamento, é porque o nome desse sábio vai ser relevante para entender o ensinamento. Então vamos lá. Por que Rashi citou o nome de Rabi Acha? É para mostrar exatamente que esse ensinamento, qual é esse ensinamento? Que uma história, uma sihá, pode ter uma grandeza em relação à Torá, em relação a um estudo. E não simplesmente para mostrar a grandeza do servo dos avós, que apesar de ser uma pessoa grande, não é que ele é maior do que os filhos de Israel que surgiram depois. O objetivo disso é para mostrar a grandeza do Masihá sobre um estudo normal. Sobre isso, para entendermos o Rav Acha, nós temos que trazer uma Maseches Yuma. Em Maseches Yuma existe uma braita, onde tem uma discussão. Vamos citar a braita. Tano Rabbanon, estudaram os nossos sábios numa braita, está escrito na Torá, Vedibarta Bam, você vai falar nelas. Bam velo betfila. Você tem que falar nelas, ou seja, nessas palavras, mas não na tfila, não na hora da oração. O vedibarta bam bam yesh lecha reshut ledaber velo bedvarim acherim. Nelas, que são as palavras da Torá, você tem permissão para falar. Velo bedvarim acherim e não em outras coisas. O que quer dizer essa outra coisa? A gente vai analisar daqui a pouquinho. Rabi Acha fala, vedibarta bam, você vai falar nelas, ase otam keva, faça elas fixas, ve'al taseh marai, não faça ela como uma coisa passageira. A princípio, já que Rabi Acha fala em relação à obrigação de estudar Divrei Torah, e ele não fala a parte negativa que os sábios falaram. Os sábios falaram, você deve falar de Torah e não Dvarim Acherim, e não outras coisas. O que quer dizer as outras coisas? As outras coisas são coisas fúteis, ou seja, o teu papo, a tua conversa tem que ser em Torah e não em coisas fúteis. Isso mostra que, de acordo com Rabi Acha, não existe uma negativa em relação a outras coisas, mas a gente vai ver o que são as outras coisas por Rav Acha. Mas a gente tem que falar que para Rav Acha, ele está querendo que a gente fale outras coisas, que a gente fala coisas fúteis. Será que é isso que ele está querendo vir explicar? Não. A explicação do Rav Acha é o seguinte: existem Divrei Torah, existem palavras de Torá que são os ensinamentos da Torá. E sobre os ensinamentos da Torá, como ele bem disse, eles têm que ser uma constante e algo absoluto. Existe uma obrigação de Dibar Tabam. Existe uma obrigação de falar nas palavras da Torá. Ou seja, a Torá tem que ser algo fixo e não algo passageiro. Mas em relação a Dvarim Acherim, em relação a outras coisas, você não precisa, você não deve negar, mas eles não são fixos. E a gente já vai entender o porquê do Rav Acha. Porque outras coisas são aquilo que nós estamos chamando de sichas, são histórias, relatos, etc. Eles não são Dvarim Beteilim. No caso que Rav Acha está focando, não é em falar coisas fúteis ou outro tipo de coisa, mas eles também não são Divrei Torah. Por quê? O Divrei Torah são oroes, tzivuim, dinim, são ensinamentos, ordens, leis, etc. Mas as Dvarim Acherim do Rav Acha, que ele está estudando, são histórias que inspiram a pessoa. E existe uma história que pode ser até Yafem Torasam. Existe uma história que pode ser até mais bonita do que o estudo da Torá normal. Então, por que então, se essa história é tão bonita e querida perante Hashem,
mais até do que o estudo, mas o Rav Acha fala que otam keva velot semarai. Mas em relação ao estudo dos ensinamentos, das leis, é preciso fazê-los fixos e não passageiro. O que quer dizer? Que tudo aquilo que está na Torá precisa estar fixo na nossa mente. A gente precisa saber todas as leis. A gente precisa saber todas as coisas. Por quê? Para a gente saber como é que a gente age. E por isso a gente tem que lembrar todas as horas, todos os ensinamentos, para saber o que fazer e o que não fazer. E é isso que Rav Acha vem falar, que em relação àquela parte da nossa Torá, que é chamado de Torassam, que é chamado do estudo, o estudo das leis, etc., isso tem que ser fixo. Você tem que repetir, repetir até você saber. O que não quer dizer que a Sikha, que aquela parte que são as histórias que aconteceram na vida do povo de Israel, isso não seja também uma parte muito importante, mas ele não é fixo como a parte normal do estudo. Agora nós vamos ver a explicação de tudo isso da forma profunda da Torá. E com isso nós vamos procurar levar uma lição. Nas duas parshas, onde nós encontramos todos os detalhes sobre o Mishkan e sobre os seus utensílios, são repetidos dois pontos em geral. Por um lado, o Nedivus Alev dos Yudim, quanto que o coração dos Yudim estava aberto, que eles trouxeram tudo, e eles trouxeram tudo com uma maior aceleração, tudo aquilo que era necessário para o Mishkan, até o ponto que precisaram avisar Aliasu Od, Melocha veoiser. Ele falou, não tragam mais. Por quê? Porque aquilo já estava sobrando. Então eles mandaram parar de trazer, porque o material que as pessoas deram já era mais do que suficiente. Acontece que, por outro lado, a Parshá também conta que os Chochmei Lev, que aqueles sábios, cumpriram a ordem de Hashem e fizeram com esse material o Melech Mishkan no trabalho do tabernáculo e os seus Keilim, que Chol Asher Tzivah Hashem et Moshe, exatamente como Hashem falou a Moshe. Ou seja, em detalhe, a gente vê a fusão desses dois pontos. Por um lado, o que traziam, por outro lado, a doação deles, e por outro lado, a feitura. Assim, ao trazer a doação do Mishkan, aqueles que estavam trazendo também estavam cumprindo a ordem de Hashem, porque Hashem falou em relação aos elementos do templo, Vaikhu li trumah mieskolish asher idvenu libo, vocês vão pegar a doação de todo mundo que o seu coração manda dar. E também, ou seja, também aqueles que estavam dando o coração estavam cumprindo uma ordem. E também aqueles que estavam cumprindo a ordem, eles estavam tendo intenção com o seu coração, por isso eles são chamados Chochmei Lev, eles são chamados sábios de coração. E quando está escrito que eles fizeram, está escrito Venassoli Boi, eles colocaram o coração no trabalho que eles estavam fazendo. E assim a gente vê como os dois assuntos eles têm que ser combinados. O assunto de Sichá e o assunto de Avdei. O assunto da intenção e o assunto da ação. Sichá é ligada com o coração. E por isso Sichá é o assunto da Tfilá. Como a gente sabe, que a Voide Beshebelev, que o trabalho do coração, a forma de servir a Hashem com as nossas emoções, é através da oração, que a oração significa o sentimento, as emoções que a gente está dando para Hashem. E existe o assunto de servir a Hashem com a ação, o assunto de Eved, o assunto de cumprir o que Hashem mandou.
E esse é o assunto de Evet. E precisa haver a fusão dos dois ao cumprir as mitzvot. Existe o assunto de fazer, que é cumprir exatamente o que Deus está mandando a gente fazer. E existe o assunto de Nedivas Lev, que é ter as intenções, que é ter as kavanot, que é ter o sentimento, que é colocar o sentimento dentro daquilo que você está fazendo nas ordens de Hashem.